Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Câmara acaba de aprovar o pacote de 10 medidas contra a corrupção proposto pelo Ministério Público. Com a mudança, a prática de caixa 2 em eleições passa a ser crime. Hoje, quando o dinheiro não registrado é usado em uma campanha, o candidato pode ser punido por crime eleitoral. Mas a proposta determina que também poderá ser condenado até 5 anos de prisão como crime comum. O deputado Silas Freire, do PR do Piauí, avalia as mudanças aqui no Palavra Aberta. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta. Pois não, Daniele. Como o senhor avalia o texto votado ontem pela Câmara e o resultado da votação dessas medidas? O texto que veio da comissão, ele não era um texto perfeito, mas ele era um retrato, um desenho do que o Ministério Público teria sugerido e o que tinha um aval de mais de 2 milhões de assinaturas. Mas a Câmara deformou esse texto. Ele deformou o texto foi completamente alterado e foi abrandado. A verdade é que o que nós esperávamos que assustasse a corrupção, que punisse a corrupção, ele foi bem abrandado, não com o meu aval. Eu votei quase na totalidade para a manutenção do texto, embora houvessem artigos que eu não concordasse. Mas os destaques eram para a supressão total do texto do relator. Então, fora a emenda do PDT, que eu acho fundamental, eu acho que todos precisam responder pelos seus atos, não só o servidor público, não só o político, não só o cidadão, mas o Ministério Público e o magistrado também. Fora isso, eu acho que a Câmara deformou o projeto, que me desculpe os meus colegas. Houve uma completa mudança. Eu soube hoje até que o Ministério Público tirou o patrocínio, porque ele estava aqui dentro, estava negociando, e eu também retiraria, porque houve uma completa transformação no projeto. Nós estávamos programados para soltarmos uma bomba contra a corrupção e saiu um traque. Lá no Nordeste, você sabe o que é o traque, lá tem um traquezinho que é um foguinho, faz uma zoadinha bem pequenininha. Pois foi um traque, essa que é a grande realidade. Nós não avançamos. Eu acho que foram muitos destaques, foi muita coisa suprimida, houve uma deformação do texto no geral. Agora quero defender a emenda do PDT, que é uma emenda que é a mais polêmica, onde o Ministério Público diz que é para evitar, para calar, para intimidar a Lava Jato. Tem absolutamente nada a ver com isso. Absolutamente nada a ver com isso. Juízes como o doutor Sérgio Moro, procuradores como da Força Tarefa da Lava Jato, naquele nível, ele não tem medo desta lei. Porque eles não se exacerbam, eles não exageram, eles não cometem crimes, eles não querem ser o Deus, entendeu? Então, eles não podem, não devem temer esta lei, que essa lei não foi para eles. Esta lei é para a gente ouvir o que está positivado na nossa Constituição. Todo cidadão brasileiro é igual. Aí nós vamos lá para o exemplo do senador Demóstenes Torres, que há pouco tempo teve o seu mandato, saiu da política por conta de envolvimento de crimes com o Carlinho Cachoeira. Certo? Sabe qual é a pena do Demóstenes hoje? Receber R$25 mil de aposentadoria. Aí todo mundo quer. Você lembra daquele promotor de justiça que, por causa de uma briga de namorado, matou 2 pessoas em Santos também? Também ganhou como pena, né, a manutenção do seu milionário salário. A gente precisa, como precisa também no parlamento, discutir essa questão da nossa imunidade. A nossa imunidade, ela também é muito atrevida. Ora, eu cometo uma corrupção lá fora do parlamento e sou imune. E uso a imunidade é para o falar, é para suas ideias. E não para você estar cometendo os mais diversos erros lá fora. Do mesmo jeito que o Ministério Público e o magistrado precisam responder pelos seus atos, tá certo? Eu acho que nós políticos temos que acochar mais a nossa correntezinha, principalmente nessa questão da imunidade. Mas, deputado, no caso do Ministério Público e de juízes, a crítica que tem sido feita é que vão ser critérios subjetivos
para se determinar se houve ou não o abuso de autoridade. O senhor acha que poderia ter alguma modificação para aprimorar esse texto? Olha, eu acho que no Senado vai vir aprimorado. Tem alguns destaques, por exemplo, do posicionamento público de um promotor e de um juiz, que a gente não concorda, a gente acha que deve ser mudado. Por exemplo, um juiz crítico, que quer fazer uma crítica pública, quer fazer uma colocação. Ele, por exemplo, ele é contra a prisão, vamos dizer, uma prisão preventiva numa investigação. Ele quer colocar, não precisa dessa prisão preventiva, ele está cometendo um crime. Eu acho que o que aconteceu ali nesta emenda do PDT pode ser ajustada no Senado, mas ela é necessária, viu? Ela é necessária, a gente tem certeza que todos precisam ser igual. O cidadão, ele paga pelos seus erros, pelos seus excessos e todos precisam. Eu tenho certeza que o Senado vai dar uma formatação e eu acho que quando esta lei for a vigor, nós já teremos um melhor alinhamento dela, mas ela é necessária. O bojo dela é necessário. Tem alguns destaques aqui, outro ali, que precisam ser ajustados e é para isso que existem as duas casas, para que sejam ajustados as leis. O senhor acha que o Senado pode modificar também outros pontos polêmicos que vieram de uma forma do Ministério Público e foram rejeitados ou alterados pela Câmara? O senhor acha que pode vir mais modificações, como enriquecimento ilícito, que seria crime de honra e deshonra? O enriquecimento ilícito, ele é vergonhoso. Eu acho que o Senado poderia alterar aquilo. Eu acho que deve alterar aquilo, né? Se não alterar aquilo, nós vamos rasgar essa lei de anticorrupção. Tem outros fatores, como o alinhamento, o recolhimento de bens, que eu acho extremamente necessário. Se você tem bens e esses bens são suspeitas, essa parte dos bens suspeitos, eles precisam ser alienados, precisam ser contraídos, até para devolver o erário público, né? Então, eu acho que tudo isso pode ser recuperado. Eu acho que tudo isso pode ser feito pelo Senado. Agora, ontem nós que eu digo a Câmara, mas meu voto não, com a minha digital não, deformamos aquele projeto, com exceção da lei de responsabilidade do Ministério Público e dos magistrados, que é necessário. O bom juiz não tem medo de lei. O bom promotor não tem medo de lei. Você sabe o que aconteceu lá no meu Piauí, numa cidade de 60 mil habitantes? Estava tendo um velório, acredite se quiser. Parece até história de pescador. Estava tendo um velório e as pessoas estavam, claro, comovidas, chorando. E o magistrado mandou avisar aquela residência que diminuísse o som do choro, porque estava incomodando ele. Isso acontece muito no interior do Brasil. Então, nós precisamos dar limites. Se nós precisamos de limites para nós, políticos, para você, cidadã, nós temos que dar limites a todos. Não tem Deus entre nós, o nosso Deus está no céu. Eu acho que esta lei só pega aqueles que exageram. O senhor acha que não corre o risco de inibir iniciativas de investigação? Como é que inibe a Lava Jato? Você já viu excessos na Lava Jato? Eu nunca vi. O que os promotores estão fazendo na Lava Jato, por exemplo, eles estão, como se diz no Nordeste, matando a cobra e mostrando o pau. Não é verdade? O que o juiz Moro fez até agora, pode até ser que erre amanhã, também tem sido da mesma forma. Então, pessoas desse nível não se submetem a esta lei. Agora, quem manda parar de chorar num velório, quem acusa um desafeto, por exemplo, uma acusação completamente fora da realidade, porque eu sou seu desafeto, tem muito disso no sertão, eu sou seu desafeto e aí eu te acuso e pronto, acabou, entendeu? Então isso é para ter limites para isso, mas que vai parar Lava Jato, eu não creio nisso. E também não creio que procuradores do nível daqueles que estão trabalhando na Lava Jato temam esta lei. Eu acho que pode ser modificada no Senado, pode ser mais ajustada, tá certo? Para tirar esse temor, mas ela é necessária. Ela é necessária. Deputado, a gente está assim, caminhando para o final, só queria que o senhor deixasse suas considerações finais e explicasse como vai ser, o que falta agora para essas medidas que já foram votadas aqui se tornarem lei. Olha, é preciso ir para o Senado, todo aquele trâmite legislativo. Quero crer que no Senado agora eles possam dar uma desentortada, porque foi deformado demais, deram uma entortada na lei. Ela veio de um jeito, ela não era perfeita, mas ontem
A maioria da Câmara deu uma deformada nela, quer dizer, abrandou. Então, eu quero crer que o Senado possa dar uma desentortada nela, tá certo? Para que nós possamos, no trâmite legislativo, mandar para a sanção presidencial. Deputado, obrigada pela presença. Espero que retorne mais vezes ao Palavra Aberta. Muito obrigado, Daniela. Palavra Aberta termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Eu sou Daniela André e conversei sobre combate à corrupção com o deputado Silas Freire, do PR do Piauí. Assista essa e todas as outras entrevistas a qualquer hora em nossa página na internet. O endereço é câmara.leg.br/palavra aberta. Obrigada e até mais.